Ela se tornou um símbolo de Porto Alegre, um símbolo turístico, um símbolo cultural, um símbolo histórico, patrimonial. Eu diria que é um dos prédios mais bonitos e icônicos do centro histórico da capital. Já foi lar de um poeta, o maior deles, o maior poeta gaúcho. Hoje, abriga Elis Regina, abriga um mundo dentro de si. Eu tô falando da Casa de Cultura Mário Quintana, a casa de todas as culturas, que está fazendo 35 anos de história nessa semana. E claro que a gente não podia deixar de trazer esse assunto para o Perimetral Podcast, porque a Casa de Cultura é Porto Alegre, né? A Casa de Cultura tem tudo a ver com a nossa identidade. E para falar sobre isso, eu trago aqui uma convidada especial, que é a Germana Conrad, que foi diretora da casa durante 3 anos, né, Germana? Praticamente, aham. Acompanhou todos esses últimos anos da casa, desafiadores, né, com a enchente, com tudo mais, e agora com esses 35 anos. E daqui a pouquinho vai chegar aqui para falar com a gente também a Adriana Sperandir, que é a atual diretora da Casa de Cultura. Ela está chegando em seguida, mas nós já vamos começar esse bate-papo aqui e eu te agradeço muito por ter aceito o convite, por estar aqui para falar dessa joia, que a Casa de Cultura é uma joia, né? É uma joia, é uma maravilha ter sido diretora de um espaço assim, é um privilégio, já recebi com muito carinho. Nossa, e é um espaço bonito, assim, eu acho que todo mundo que é de Porto Alegre tem orgulho de levar, quando vem alguém de fora, eu sempre levo lá na Casa de Cultura, porque eu acho aquele prédio rosado é lindo, tem tanta coisa lá dentro, só de passear ali já é um ganho para a cidade, né? Acho que o passeio já era, e desde que ele foi projetado, assim, né, como centro cultural, né, não lá com o Theo Widerspan, mas com os arquitetos que pensaram como centro cultural lá na década de 90, já foi pensado justamente para que o próprio percurso fosse uma experiência estética, fosse algo de fruição. Então a ideia é tu já ir caminhando pela casa, cada espaço tem algo diferente, uma linguagem artística diferente, e tu já vai vivenciando aquilo, mesmo que tu não vá especificamente para ver algo lá, tu já tá absorvendo, assim, né? É verdade, né? E como é que é? Poxa, 35 anos, né? É um... Assim, considerando que antes era um hotel e tal, nesses 35 anos virou um símbolo, tem uma força cultural. Tem gente que vem de fora para cá para ir na Casa de Cultura, né? Acho que é um exemplo bem sucedido de complexo cultural no país, assim. Como é que é fazer parte dessa história, hein? É muito bom. Acho que eu cheguei num momento de muita maturidade, né, da Casa de Cultura, porque já foram muitas fases. É uma instituição do Estado, né? Então está sempre atrelada ao que é as políticas do Estado, da Secretaria de Cultura daquele momento. E eu tive uma felicidade de chegar na gestão da Bia Araújo, né? Que eu acho que foi, de certa forma, um exemplo, né? Admiro muito o trabalho que ela fez. Quando eu cheguei, o Diego, que foi o diretor anterior, já tinha passado pela pandemia, já tinha feito mudanças, a casa já estava com uma cara mais fresca, com os espaços comerciais dedicados justamente a quem tinha algo a propor ali, né? Então, não só uma papelaria, mas uma livraria que tinha uma cara, né, de algo que tinha um conceito por trás, as gurias que tem o Lola, o térreo, o café, a loja andaime. Então, esse tipo de mudança já estava em andamento e a qualificação estrutural também já estava em andamento. E isso se perpetuou, né, e segue. Acho que essa é uma super entrega agora, aos 35 anos, a gente está conseguindo um monte de aberturas, inclusive do Teatro Bruno Kiefer, que no final do ano deve abrir totalmente restaurado. Então, acho que só foi subindo, assim, né? Só foi crescendo. Isso que tu pegou a enchente, né? Que foi um tremendo baque na história. Foi. A segunda enchente, porque 1941 já chegou ali também, agora em 2024 de novo. A casa ficou fechada por 101 dias, o que é algo inimaginável quando se pensa, assim, num centro cultural. E vocês conseguiram reerguer, né? Foi possível trazer ela à vida outra vez, e eu diria que ela tá melhor agora do que estava. Eu também acho, mas eu sou suspeita pra falar. Como é que foi? A enchente foi um baque, né? Foi muito triste. Aquelas imagens até hoje são imagens muito impactantes de ver aquela água toda ali, né? E tem uma mistura de um sentimento, assim, de uma beleza, que a cidade estava silenciosa. Eu moro no centro, ali pertinho, né, na Duque de Caxias, então eu ia ali diariamente acompanhar e a água não parava de subir, aquele desespero de dizer quando é que isso vai secar, como é que vai estar quando a gente tirar. Porque tinha, né, uma equipe de vigilância específica, contratada, que a gente chamou. Então, a gente tinha acesso, fotos, imagens. A gente chegou a visitar, né? A própria Bia foi conosco, faz bote. De barco. Eu não cheguei a ir lá, eu fui no Margs, porque também tinha isso, né? Era restrito, daí tinha um número X de uniformes. Tava complicado de chegar, perigoso também, exatamente. Né? Então, eu fui quando a água ainda estava passível, né, de entrar a pé, assim, né? Chegou a 1,50 m ali junto da 7 de setembro. 1,50 m, é uma loucura, né? Mas é isso, eu acho que a gente teve, né, essa felicidade de contar com o recurso do Banrisul, uma doação, não foi nem patrocínio.
E eles aportaram, então, praticamente 2,5 milhões só para casa, fora as outras instituições. E também aportaram para a Cinemateca, que foi dos espaços mais afetados, foram as salas de cinema, né? Que são um mobiliário fixo, não tinha... Porque a gente chegou a tirar tudo na véspera, levantar tudo que a gente pôde, mas é isso, era uma cinemateca, assim como a livraria não tinha como tirar seu acervo. E aí a gente começou a trabalhar no momento que a água começou a baixar, não só numa limpeza, mas entender qual é o diagnóstico daquele espaço, como é que a gente consegue se reerguer, como é que a gente consegue contratar empresas específicas de restauro, uma parte de elétrica muito importante que ficou ali abaixo d'água, subestações. Então, foi um investimento e foi uma necessidade de organizar muito bem, né? Documentar tudo isso, o que a gente tinha previsto, como a gente se prepararia para um outro cenário. E, ao mesmo tempo, uma função não só estrutural, mas de entender que o quanto antes a gente conseguisse devolver para a sociedade aquele espaço, para voltar a economia a girar, para voltar as pessoas terem um horizonte, enxergar que tem um futuro pela frente, sair daquele, né, daquele lugar assim de pavor que estava todo mundo vivendo e também, né, de falta de esperança. Então a gente procurou fazer mesmo com a casa fechada alguns eventos ali na rua. A gente teve o Arraial, né, que já ficou tradicional. Então em junho a gente teve eventos dos espaços comerciais e assim que a gente conseguiu, dia 14 de agosto de 2024, a gente reabriu a casa. Mesmo que ela ainda tivesse em obras ali no térreo, mesmo com algumas salas de cinema fechadas, mas isso foi gradualmente abrindo. A última sala que reabriu agora em fevereiro, que era uma sala de cinema menor, só abriu em fevereiro porque ela já era para estar em reforma, uma reforma maior. O resto tudo a gente conseguiu em setembro, outubro ano passado entregar 100%. E o incrível de tudo isso, se eu não estou enganada, né, me corrige, depois da enchente, a Casa de Cultura Mário Quintana registrou recorde de público. Foi. Em novembro do ano passado, a gente teve 55 mil pessoas visitando a casa. 55 mil pessoas em um mês. Em um mês. E a gente tem tido, assim, a média de 30, 35 mil pessoas por mês, o que é um número exorbitante, assim, se tu for comparar com o resto do país, é impressionante, assim, né? Não tem nada muito próximo nesse sentido. Claro, é um centro cultural, a entrada é franca, mas é pela programação que as pessoas vêm, né? Não só pelo que está em atividade, mas pelo que representa, o patrimônio, o que vem, né? Ano passado, onde estava, isso que eu falei, não só estruturalmente se organizando, mas propondo também discutir esse cenário de crise climática. Então, a gente fez um ciclo cultura no antropoceno para entender como é que a gente funciona em termos de humanidade contra os ecossistemas, como é que a gente pode discutir isso a partir da arte, da cultura, o que a gente tem para contribuir. E eu acho que vem, né, nesse tipo de discussão muito importante e que a população reconhece e se sente acolhida. E aí, no final do ano, a gente fez uma grande pesquisa, né, contratou uma empresa para fazer uma pesquisa com o nosso público, foram 6 mil pessoas no total, boa parte delas entrevistadas mesmo, e o tipo de retorno que a gente teve foi muito positivo, porque as palavras que melhor descreviam a experiência que as pessoas tinham, isso era uma das perguntas, era felicidade, alegria, acolhimento, e aí em termos de número, o perfil realmente muito variado, esse público muito diverso, que eu acho que é o que a gente está colocando agora nessa campanha dos 35 anos, né? A casa de todas as culturas. Viva a casa de todas as culturas. Porque então, recebe todo mundo, está de braços abertos, é democrática. Democrática, a gente procura trabalhar muito com inclusão, com acessibilidade, com uma programação diversificada. Então, assim, né, tu tem na música, tem samba, tem rock, mas aí também tem o pessoal que traz o tradicionalismo, e aí como é que faz com galera jovem? Vai ter uma coisa para gravar podcast, que a gente está fazendo um estúdio, trabalhar com o pessoal que teve hip hop, por exemplo, no início do ano, que a gente abrigou, né, a Secretaria do Hip Hop, enfim. Então, para falar de música, né, e isso em todas as áreas. A gente tem as artes cênicas, a gente tem as artes visuais, a gente tem o cinema, a gente tem a literatura, tem a sustentabilidade que está presente, né, ali no Jardim Lutzenberger, no terraço que vai abrir. Eu ia dizer, o Jardim Lutzenberger é uma joia, é um oásis no meio do centro. Eu sou completamente apaixonada. Já falei com a Lara Lutzenberger um monte de vezes sobre isso, porque eu acho que aquele reduto ali, claro que ele representa José Lutzenberger, que foi o maior ambientalista gaúcho e que num momento que a gente vive de mudança climática é ainda mais importante, né? Mas é um espaço também de contemplação, de parar, de desacelerar, sabe? Eu acho que a Casa de Cultura também tem isso, né? Tem, que as pessoas não se sentem compelidas, assim, não tem nada para, digamos assim, imposto. Não tem um espaço sisudo que tu precisa te portar de determinada forma. Tu pode ficar ali à vontade, vai lá no quinto andar, aí tem uma parede de post-it que as pessoas se sentem convidadas a participar também, né? Acho que isso é importante, que as pessoas não se coloquem só nesse lugar de espectadores, como assim, né, algo passivo. Elas vão lá para propor, elas vão lá para fazer, sei lá, batalha de skate de dedo, sabe? RPG, fazer foto de casamento. Tem fazer de tudo, vídeo. né? Tem de é um negócio tudo. louco, né?
Eu, assim, né, quando parava numa reunião ou outra, vou dar uma volta, é isso, o que estão fazendo essas pessoas aqui? Que loucura, gente, nunca imaginei, olha ali aquelas pessoas, cuidado, sabe? Umas coisas que tu diz, estão se enfiando nos lugares, mas que bom, porque é um sinal de que as pessoas se sentem realmente à vontade. É uma casa viva, né? Assim, né? E tu sabe que eu tava lendo aqui um pouquinho sobre a história, né? Que eu acho que é legal a gente falar um pouco isso também. A Casa de Cultura, no passado, foi um hotel luxuoso, um hotel que foi um símbolo de opulência, de Porto Alegre e tal. Olha só que curioso, isso aqui saiu no Almanac Gaúcho, que é a coluna de Zero Hora, né? Que hoje é do Leandro Stout, mas isso aqui já saiu faz mais tempo. Diz assim, famoso na década de 1920, o Hotel Majestic foi referência pela hospitalidade e infraestrutura luxuosa. Um anúncio publicado no Guia de Porto Alegre de 1955 dava conta das pompas oferecidas no hotel. Aí veja o que diz o anúncio. Colchões de mola, telefone e água corrente em todos os apartamentos e confortável hall. Eram os elementos que ajudavam a vender o estabelecimento, né? Aí tu vê, lá atrás já tinha toda uma áurea em torno desse prédio, né? Que isso era uma grande novidade, água corrente em todos os quartos. Tem uma coisa que eu não sei se diz nessa coluna, mas falava tipo... um banheiro a cada 2 apartamentos. E aquilo, assim, era o máximo. Imagina só mais um quarto dividindo o banheiro comigo. Claro. Tem ainda, né? A gente identifica pela arquitetura, o próprio projeto do Theo Widersput tinha aqueles arcos de concreto armado que era uma inovação tecnológica. Então, assim, não é à toa que a casa é um patrimônio, né? Theo Widersput, que foi um arquiteto alemão, responsável por uma série de obras em Porto Alegre que 500 projetos. Fazem a cidade ser o que é. Se eu não me engano, o Pão dos Pobres, o Palácio do Comércio. O Santander Farol, o Margs, o Memorial, acho que o prédio da engenharia antiga em frente ali à Faculdade de Arquitetura. Quer dizer, um legado arquitetônico tremendo também e que também explica um pouco desse encanto com a Casa de Cultura, porque é um prédio muito bonito, né? E acho que a ideia também de pintar ele de rosa, por mais que pareça uma bobagem, faz com que tenha um apelo, assim, visual, as pessoas identifiquem com facilidade. Tem uma identidade, né? Tem uma identidade muito forte. clara, assim, muito forte. E aí eu tava lendo aqui o nosso ilustre Mário Quintana, né? Que eu considero o maior poeta gaúcho, o maior poeta que essa nossa terra já produziu. Aí quem for contra essa minha afirmação pode escrever aí, mas eu acho que é. Eu acho maravilhoso. E vou seguir público infantil isso. E adulto, assim, né? O Quintana viveu lá entre 1968 e 1980. Foram 12 anos de vida do poeta lá, né? E... quando tu sabe contar um pouco dessa história? Porque, bom, aí lá em 1980 foi feito um leilão dos móveis e utensílios do hotel. Depois, em 1983, o Majestic foi arrolado como um prédio de valor histórico. E ali começa o processo de transformação em casa de cultura, né? Começa uma negociação com o Banrisul, né? Para que o Banrisul pudesse adquirir o prédio e depois doá-lo para o Estado. Então, o Banrisul é um parceiro histórico da Casa de Cultura, né? Tu vê desde aquela época, né? Desde aquela época. A gente está agora celebrando que a gente fez a assinatura do contrato com a Petrobras, né? Que permite que a gente tenha uma programação até mais ou menos, né, 2 anos, então até julho de 2027 a gente está com uma programação garantida, mas o Banrisul tem essa história já desde que a casa abriu, então também acho que é importante isso ser mencionado, assim, né, dos nossos parceiros. Claro, claro. E isso aconteceu, né, o Mário Quintana, inclusive a Liane Neves, que foi, né, uma pessoa muito próxima dele nos últimos anos de vida, fotógrafa, que conseguiu ter essa abertura, era uma pessoa jovem quando ele já estava, assim, né, no final da vida. Também foi muito importante nessa transição para ele conseguir um outro hotel onde ficar. Tem toda uma história que aí é mais mito do que história real do Falcão, mas muito tem a mão da Liane por trás disso, assim, né? Ele tinha grandes amigas, a Dulce Helfer, outra fotógrafa muito próxima dele, e a gente procurou trabalhar com essas pessoas para resgatar um pouco dessa história. E aí não é só, acho que para quem visita a casa, não tem só uma história de um passado documentado, mas tem um pouco desses testemunhos, tem um pouco disso ilustrado, tem um pouco da obra do Quintana, mas basicamente assim, né, num arco de vida do Quintana, o que a gente procurou valorizar é a produção literária dele, não só essa parte biográfica que está lá, inclusive, né, agora esse espaço que recém inaugurou, a ampliação da biblioteca, a biblioteca Érico Veríssimo. Érico era super próximo do Quintana, então eram parceiros não só de escrita, mas de vida. Então acho que isso é importante, tentar pegar e ativar essas memórias, essa poesia do Quintana por diferentes vieses, né? Então já teve exposições dele muitas vezes, né, nos 100 anos, por exemplo, mas ano que vem, 120 anos do Quintana, vai ser uma super celebração lá na Casa de Cultura. Vai ter uma mega programação, imagina. Uma mega programação. Justamente é o patrono da casa, né? E tem se eu não estou enganada, eu imagino que o grande ponto de visitação, ou o principal objeto de desejo de quem visita a casa é conhecer o quarto do Mário, famoso quarto de Mário Quintana. Famoso quarto. Pra quem não sabe, é no segundo andar. É no segundo andar. Tem uma vitrine lá
E a gente olha através dessa vidraça e enxerga o quarto com todos os elementos que compunham esse universo desse grande poeta, né? Esse quarto, tu sabe como é que surgiu a ideia? Como é que foi que foi desenvolvido isso? Não sei como é que foi desenvolvido, que eu sei que aquele não é o quarto onde ele realmente ficou, né? Ele tinha o quarto 217. A gente tem ainda toda a parte administrativa que fica no outro lado, mas ainda na mesma ala ali, né? Na ala leste da Casa de Cultura, no segundo andar. Aquela parte foi preservada, como eram realmente os quartos de hotel. E esse é uma reprodução em que tem, então, vários objetos pessoais, móveis, uma composição do que era o quarto original do Quintana, mas também algumas outras peças que foram angariadas e outras que a gente sabia por fotos, né? O quadro do Charlie Chaplin, da Bruna Lombardi, né? Das musas do Quintana, né? Da Greta Garbo. Ele, por exemplo, tem uma máquina de escrever e o Quintana não usava muito máquina de escrever, ele era conhecido por escrever à mão. Mas às vezes ele, quando obrigado, ele tá lá tem até o quindim, né? O quindim que a gente tem que de tempos em tempos trocar, porque vai mofando, o quindim, né? É de verdade? Ele, na verdade, ele é um objeto cênico, né? Tá, mas mesmo assim tem que trocar? Tem que trocar, porque mofa, porque aquele brilhinho que tem, aquele verniz vai. O café também é cênico, também tem que ser trocado, que também, né, é o que o Quintana gostava. E é isso, assim, as pessoas visitam muito, é um espaço, né, que recebe principalmente escolas, a gente tem um programa educativo muito forte na Casa de Cultura, então é onde eu acho que as pessoas também entendem um pouco da intimidade, né, e essa ali, curiosidade. Acho que vai de criança a adulto, né, todo mundo fica encantado de ver aquilo, e também é uma forma de talvez de aproximar a poesia dessa realidade cotidiana das pessoas, né, e talvez até acender o interesse pela literatura, né? Daqui a pouco, espero que sim, né? Daqui a pouco a gente vê aquela cena lá, puxa, vou ler o Quintana, né? Acho que isso talvez funcione. Mas tem uma história que eu não sei se é lenda ou verdade, que muitas vezes quem visita a casa vai até o quarto do Mário Quintana e deixa um recadinho, né? Deixa um pedido lá para a direção da casa. Eu sei que esse pedido é recorrente. Que pedido é esse? É um pedido para que a gente arrume, né? Porque onde é que já se viu aquela cama bagunçada, aquele quarto, assim, desajeitado, né? Acho que as pessoas têm essa ideia de, poxa, tá recebendo visita e tá assim. Por que a cama do Quintana tá desarrumada? Todo o ambiente tá desarrumado com a ideia de ter ainda o calorzinho do Mário Quintana, como se ele tivesse recém saído dali. Acho que é uma ideia de tentar preservar uma aura de intimidade e que não seja formal, até porque o Quintana não era nada formal. Então também, talvez se fosse uma pessoa mais pudica, num sentido assim, não se apresenta... Não, ele era um cara do seu cotidiano, das coisas simples, não era alguém que prezasse por esse tipo de coisa, então a gente se sentiu à vontade para manter esse quarto assim, como se ele recém tivesse realmente saído daquele quarto. É uma forma de dizer que o poeta tá vivo. Essa é a tentativa de dizer, ele, né, tá pulsando aqui, de alguma maneira isso aqui não tá morto, não tá assim como se fosse numa vitrine intocável, claro, as pessoas não podem entrar, né, mas a ideia é aproximar ao máximo, tanto tem a voz do Quintana, né, recitando os poemas, então é sentir quase como se ele estivesse ali. A ideia é genial, né? Eu acho que porque é isso, né, também acho que afasta menos as pessoas, né, tu vê que é uma pessoa de carne e osso, que tava ali com uma cama bagunçada, assim, né, ela viveu de verdade, os poemas dele falam do cotidiano muitas vezes com muita profundidade, né? Não dá para se enganar. Mas é isso, falam de uma pessoa que viveu com as suas dores, né? Fala de morte, fala dos espaços, enfim, né? Da infância. Tá chegando a nossa convidada especial, Adriana Esperandira, diretora da Casa de Cultura. Tudo bom? Por favor, senta aqui. Eu e a Germana já estamos em altos papos aqui. Eu imagino. Deixa eu te falar, a gente já falou um pouquinho aqui, tava falando agora da história da casa e do nosso poeta, né, o Mário Quintana, esse homem que é tão importante, né, para a história. Quer tomar uma água? Precisa respirar? Não, tô bem tranquila. Na verdade, nós já vínhamos no corredor conversando sobre isso, né, sobre o quanto tem de história a casa. É muita o quanto história. tem de memória no próprio na arquitetura do prédio, né? Já tem as paredes contam histórias lá, né? Então a gente vinha falando sobre isso, né? Tem essa magia da casa. E como é que é ser diretora dessa casa tão mágica? Estou há alguns dias só, espero a gente responder isso daqui a um tempo. Mas assim, num primeiro momento, né, que eu recebi o convite, é um grande desafio, né? Dirigir uma casa como é a Casa Mário Quintana, que a gente tem um maior respeito e um carinho, assim, pela casa. Eu já estou lá desde 2022, conheço um pouco do funcionamento da casa
não aprofundado como agora, né? Mas quando eu comecei, então, a tratar assuntos mais próximos da administração, dos núcleos, eu fiquei tranquila. Confesso que eu fiquei tranquila porque a G fez um trabalho, então está deixando um legado muito bem organizado, os núcleos são maravilhosos, conseguem dar conta de tudo que existe de possibilidades da casa. Fala um pouquinho das novidades, que tem um monte de obras em andamento lá, tem um monte de coisa boa prestes a ser anunciada. Como é que tá? Bom, a gente tem lá o Teatro Bruno Kiefer, né, que tá passando por um processo de revitalização. Como é que tá? Me conta um pouco do que mais vem pela frente. Vamos falar do futuro agora. Tu queres falar sobre a obra porque o Bruno Kiefer pode ser. A G acompanhou, né, desde o começo, e eu estou pegando agora a obra. Eu estou achando tudo muito maravilhoso, né? A gente até vai ter um pequeno atraso, né, na entrega, né, G? Acho que esse atraso é mais interno, porque para a população a gente sempre disse que era final do ano, porque a gente sabe que obra, ainda mais restauro, né, num prédio que tá com as coisas acontecendo, então também não dá para parar tudo, porque vai ter barulho, enfim, mas a ideia é a gente agora na virada do ano tá com esse restauro entregue. E importante dizer que é o maior restauro que esse espaço já teve, né? O Teatro Bruno Kiefer, desde a inauguração lá em 90, nunca tinha sofrido uma intervenção tão grande, uma intervenção num sentido positivo de atualizar ele. Não é para fazer nenhuma grande mudança, ele permanece com a mesma estrutura, inclusive são os mesmos arquitetos. A empresa Archium, que é a empresa que já trabalha conosco de restauro, procura respeitar muito a linguagem, né, arquitetônica, só que traz novas tecnologias, mais acessibilidade, os forros que estavam comprometidos, as poltronas e o carpete desgastados, trabalhar com mais resiliência, porque a gente está num momento, né, de crise climática, então entender que a gente vai fazer um tratamento antifogo, antifúngico, dar mais segurança para quem trabalha, colocar argolas de circo para o pessoal que não tinha antes. Que legal, vai ter isso agora? Vai ter, então, artes cênicas, né, que é dança, teatro e circo, agora vai ter circo podendo realmente atuar ali no palco, troca do madeirame de palco. A ideia é atender a classe artística, né, mas de forma geral, assim, inclusive os técnicos, quem fica nos bastidores, para que todo mundo realmente possa trabalhar com qualidade. Eu estava dizendo pra Germana que eu achei que a casa tá melhor do que estava antes da enchente, assim, e quando a gente vai lá, a gente vê tanta coisa acontecendo, tem os restauradores trabalhando ali no térreo. As pinturas, mas fala, o que... E além dessa entrega para os artistas, né, com uma maior qualificação, também para o público, com né, certeza. O público se sentir muito melhor agora com essa questão da acessibilidade. Eu acho que isso é bem importante frisar, que é um dos primeiros equipamentos. Aliás, o MAC 4D foi o primeiro que trouxe mais acessibilidade nesse estudo que a Secretaria de Cultura do Estado fez sobre a acessibilidade, e a Casa de Cultura vai fazer entregas muito importantes nesse sentido também, né, para atender o máximo possível do nosso público. E é bem importante dizer, né, Ju, que a gente está falando sobre recursos públicos, né, sobre patrocinadores importantes, por isso a casa está funcionando desta forma. Então, sempre a entrega é qualificada. Então, vou aproveitar o parênteses para convocar empresários, empresas que queiram, né, aportar recurso, além do recurso que a gente recebe, né, do Estado, direto de manutenção, e desses que eu comentei, né, Petrobras, que entrou aí com esse super aporte, do Banrisul, que é nosso parceiro. A gente tem vários patrocinadores, tem Paraflu, tem Lojas Renner, já teve a EDP, né, a gente tem, mas a gente está sempre captando, está sempre precisando, então, justamente para garantir essa qualidade, para garantir a acessibilidade, porque aí tem as contratações, né, tem mais de 40 contratos hoje ativos regulares na Casa de Cultura para manter essa programação toda funcionando e para atender esse público. Que marca não quer se associar a um símbolo de Porto Alegre? Né? Exatamente. E aí, tu comentaste que ela veio muito melhor após a enchente. Mas foi toda pensando nesta qualificação, né, nas entregas, nas empresas que estão prestando esse serviço. Então, assim, vamos utilizar recursos, não vamos fazer por fazer. Que muitas vezes isso acontece na gestão pública, né? Aquilo se perde. Mas a Casa de Cultura, os equipamentos da Secretaria de Cultura do Estado têm essa prerrogativa e essa preocupação de fazer as entregas cada vez melhor, né? Então, esses espaços estão cada vez mais qualificados. E a Casa de Cultura é um mundo, né? Porque tem tanta coisa lá dentro. Mesmo, não sei se as pessoas têm essa ideia. Às vezes, as pessoas vão lá, mas não sabem. Mas lá dentro, o que tem tudo dentro da Casa de Cultura? E a gente mesmo se surpreende, né? Às vezes, tem um cantinho, estava até comentando que ele tem um cantinho que ninguém sabia que existia. Mas aí os núcleos vão lá, organizam, aquele cantinho passa a existir na casa. Tem teatro, tem biblioteca, tem discoteca, tem o que mais? Me ajuda. Bom, vamos lá. Tem o Jardim Lutzenberger. Tem os 5 espaços comerciais, né? Um deles é lá na cúpula.
fora os que são na travessa. Tem a Cinemateca, que fica lá dentro com as 3 salas de tem cinema. Tem os 2 teatros, né? O que está em restauro, que é o Bruno Kiefer, e o Carlos Carvalho, que é o menor. Tem o Auditório Luiz Cosme. Tem a Discoteca na Turrem. Tem a sede do IEM, né? Do próprio Instituto Estadual de Música. Que a Adri também é diretora. Ainda estou por lá. Ainda está por lá. Então, por isso que a gente acompanha a casa, porque eu estou lá desde 2022. Então, essa parte do 4º andar, a discoteca pública, e agora, né, o novo espaço Paulo Moreira, que é um espaço de audições, que vai começar também a trabalhar ações, porque sempre é isso. A gente se preocupa, vamos fazer a reforma, né, o restauro dos espaços, sim, mas e como é que se dá essa programação depois para manter aquilo vivo? Né? Por isso a importância tanto que a gente frisa sobre os recursos de patrocínios. Então, assim, tem muitas ações já para esses espaços, pensadas pelos núcleos. Então, são entregas e uma entrega que se mantém viva ao longo do ano, assim. Desculpa, mas assim, né, outros que tem lá dentro, que a gente não citou, só para também não ficar, tem os espaços de exposição, né, tem inclusive aqueles que são do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, que apesar de ter a sede própria, também mantém ainda, né, os seus espaços na Casa de Cultura. Tem a sede do IECine também lá dentro, tem a sede do Instituto de Artes Visuais, que, né, tem muitos vínculos diretamente com o MAC. Também tem os espaços de biblioteca, biblioteca infanto-juvenil e brinquedoteca, que é a Lucília Minsen, a Érico Veríssimo, que a gente recém, então, inaugurou esse novo espaço ampliado de todas as artes. Tem o Jardim Lutz, que é o nosso xodó. E que ano que vem vai voltar, né, assim, depois, durante o ano, com outras entregas que a gente vai fazer. Vai ter novidade no Jardim Lutzenberg? Também. Dá pra contar já, não? Olha, a gente tem que passar por uma reestruturação que é muito assim, né, da parte de laje e impermeabilização, então a gente vai ter que manter o jardim um tempo fechado, mas a ideia é que ele não fique fechado no sentido de tirar as plantas e não ter. Então a gente está pensando aí, né, Adri, num espaço que vai acolher toda essa parte, né, viva do jardim, que depois volte. A gente tem um guia de plantas que também agora vai ser impresso, que é justamente para manter viva também essa memória, que fala de todas as espécies do jardim, mas ele não vai ser alterado. A ideia só é qualificar, porque realmente, depois de muito tempo, precisa, né? Muita questão de chover, de ter goteira, de não estar bem impermeabilizado. Já está acontecendo em vários espaços da casa, além desses restauros, dessas entregas, a gente está com essas impermeabilizações acontecendo, só que a do jardim é a maior delas. Então a gente vai ter que ficar uns meses aí com o jardim fechado, mas necessário o que vai ser feito lá, até para manter esse espaço, né? E depois também um terraço, né? Que vai passar aí por um... Vai abrir esse terraço-jardim lá no 7º andar. Já dá para contar isso também, não? Eu acho que já dá, sim, mas assim, só nesse nível de porque spoiler. São entregas ainda pro próximo ano, tá? Vamos ter mais um jardim na casa, é isso, né? Vai. Agora em outubro a gente deve abrir um terraço, que é um terraço Petrobras, jardim sensorial. Então ele é bem menor, né? O espaço que ele ocupa é menor, é entre as 2 cúpulas, mas é um espaço visitável. E que vai ter ali 2 biomas do Rio Grande do Sul, né, os principais, que é o Pampa e a Mata Atlântica. E paro por aqui para não furar a reportagem especial. Vai sair na minha coluna em 0 horas de GZH. Isso aí. Então tu vê a quantidade de entregas que ainda incrível. Existem, né? E a quantidade de coisa que acontece dentro, que eu acho que esse é um grande ponto, talvez por isso a Casa de Cultura seja tão importante para a cidade, porque é uma casa viva, né? A gente vê muito centro cultural que parece que está num pedestal, que as pessoas têm medo de entrar e tal, que às vezes não é tão ocupado. A Casa de Cultura não tem esse problema. Pelo contrário, ela está sempre cheia, sempre tem gente lá, tem coisas acontecendo, e a maioria das coisas gratuitas, né? De graça, quer dizer, para todo mundo, né? A grande maioria. Eu acho que a grande maioria, né? Com exceção do cinema, do teatro, talvez. Isso, sim. Que ainda assim, né, são valores bem abaixo do que seria o valor comercial, tanto o cinema quanto o teatro, assim, a gente procura trazer, né, no teatro e por exemplo, no Auditório Luiz Cosme, no teatro a gente tem editais de ocupação, então a gente também dá muitas vezes uma ajuda de custo, ou pelo menos banca a estrutura, os técnicos, isso viabiliza que quem está ali se apresentando também não precisa repassar todo o custo para a população, né? Legal. E a gente estava falando antes de tu chegar do quarto do Mário Quintana, que é a estrela da casa, mas tem também o espaço dedicado a Elis Regina, né? Que é talvez a grande cantora da história do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil, né? Que está ali também, e também foi um espaço que foi revitalizado há algum tempo no aniversário dela, em março. Como é que as pessoas, também é um ponto de visitação, como é que é a procura ali pelo espaço Elis? Eu acho que é um dos espaços mais procurados também, né? Junto com o quarto, as pessoas têm, porque tem um acervo maravilhoso. O maior acervo da Elis Regina.
maior acervo, e tem também coisas dela lá como violão, né? E assim, toda a discografia dela, fotografias desde da infância dela, como ela iniciou. Então isso foi trabalhado bastante nos 80 anos dela, né? E tinha pessoas que não conheciam, e ainda acho que um grande ponto de encontro ali. As pessoas ainda visitam bastante esse espaço. Quais são os lugares preferidos de vocês? Para mim é o jardim. Já que tá falando na Elisa, né, por causa da música, enfim. Mas eu adoro todos os espaços da casa. Acho que tu trabalhar, é um privilégio, né? Trabalhar numa casa que respira arte. Não que não tenha burocracias, existem, sim, mas tu respira arte, cultura, o dia todo, né? Então, mas principalmente, assim, eu me empolguei muito quando fiz reuniões com os núcleos, muito por conta, assim, é uma juventude maravilhosa, né? Que a gente acredita muito e que são muito comprometidos com o trabalho, mas, sobretudo, eles amam a cultura e a arte. Então, a gente fica feliz, assim, com o que o futuro pode esperar, sabe? Futuro maravilhoso. E a gente precisa falar dos... Agora, 35 anos, tem uma mega programação em andamento. Perimetral, o podcast entra no ar na sexta-feira agora, então a gente tá gravando aqui na segunda, mas ele entra na sexta-feira ao meio-dia. Fim de semana vai ter um monte de coisa legal lá. E se eu não tô enganada, tem até uma escola de samba. É isso? Vocês querem falar um pouco sobre isso? O que vai acontecer nesse final de semana, para quem que tá nos ouvindo quiser passar por lá? Tu queres falar um pouco da programação? Vamos lá, então. Fala dos destaques, assim. Que história é essa de escola de samba aí? Olha, sábado vai ter uma programação de muitas atividades paralelas, quase simultâneas, assim, né? Vai ter feira de livro, vai ter o grupo Gramelô de música, a gente vai ter visita teatralizada na casa, enfim, então... Como é que é a visita teatralizada? É só indo pra ver, não posso adiantar mais. A gente só pode dizer o que vai ter, né? Cabine de fotos. Pra levar a lembrança da casa. Isso aí. E no domingo, então, às 7h na Travessa, vai ter a escola de samba, justamente Imperadores, né? Porque ela, não só porque ela é a maior campeã e é a atual campeã do carnaval, mas porque ela teve esse samba enredo, né, de 2023, que homenageava os espaços de cultura, os palcos da cidade, própria Porto Alegre. E a casa foi uma das homenageadas, tinha uma ala das baianas que elas estavam vestidas quase como se fossem a própria casa de cultura, assim, né, coisa mais bonitinha, com cúpula e tudo. E até porque eu acho que essa programação foi muito pensada nessa coisa do slogan também, que é a Casa de Todas as Culturas, né? E daí a casa se tornou popular a partir do samba do Quintana. Então tem levado muitos públicos lá, né? E eu acho que é isso, essa ideia da escola de samba é justamente para comemorar essa diversidade cultural que a casa tem. E por isso vai acontecer na rua. Acho que isso é um movimento que a gente tem trazido, né, Adri? Muito a música tem essa função agregadora. É muito legal. De animação. Isso. E aí é uma porta de entrada para todas as outras artes. Então as pessoas vão ali porque ouvem, porque são chamadas, né? Tá tendo um burburinho ali. Ocupar a Travessa com festa é uma forma política de estar na cidade, com cultura, de ocupar, né? O espaço público. E tem outra, todo o entorno da Casa de Cultura, quando a gente caminha ali pela Rua dos Andradas, Porto Alegre está pulsando nessa região, e é lindo ver isso, né? Porque muito bonito. Ali na frente da Casa de Cultura, toda aquela região tá cheia de barzinhos, né? E agora com esses eventos culturais que vocês têm ali na Travessa dos Cataventos, acho que potencializa isso. Exatamente. E talvez isso explique também o sucesso de público e eu diria que é quase um renascimento da casa depois da enchente, né? Depois de tudo que se passou, né? Depois de 101 dias fechados, toda aquela água lá acumulada, e agora isso tá... É vida que a gente vê ali, né? E é muito bonito ver isso. Não sei se vocês acham que eu tô exagerando, mas eu me emociono, porque eu acho que é incrível pra cidade isso, sabe? E a gente se emociona também. A gente que trabalha, que lida diariamente lá e tá diretamente ligada a tudo que é feito lá, a gente se emociona, assim, porque as feiras são maravilhosas também, né? Tem contribuído com essa questão da economia criativa, que a gente tem trazido e tem discutido tanto, que é a cultura, a economia a partir da cultura, né? O que gera de recursos para o Estado, enfim, esse maior entendimento. Na verdade, eu acho que nós estamos falando cada vez mais de cultura, e isso é importante. Né? Dizer que a partir desses todos os investimentos que foram feitos, dessa seriedade com que é feita a aplicação dos editais, esses recursos públicos que vêm a nível federal, que vêm para que os artistas alcancem, automaticamente beneficia a comunidade, e está se falando em cultura como nunca foi falado antes, assim. Acho que é um reconhecimento tardio, mas que bom que está chegando, né? Até para entender que os valores, para quem se atém a isso, né? Vamos pensar na matemática.
não tem nenhuma área em que esse investimento retorne tanto, né? Tem aquelas pesquisas do Instituto Itaú Cultural que falam de 1:6, então tu investe R$1, tu recebe 6 de volta quando tu aplica em cultura, porque é turismo. Claro, Né? sem Enfim, dúvida. É um ganha-ganha, assim, né? E é importante frisar isso, porque ainda a gente tem alguma ignorância da falta de entendimento, o que é uma Lei Rouanet, o que é uma LIC. Então, são recursos importantíssimos para manter a cultura viva. É assim que sobrevive, né? Além de todo o recurso que é investido. A Casa de Cultura, né? Que a gente tanto gosta, né? Exatamente. Então, isso é importante frisar, né? Por que as pessoas têm coisas gratuitas, né? Por que tem uma casa de cultura tão fortalecida como a Casa de Cultura Mário Quintana? É justamente por esses mecanismos, né? Gente, nosso papo tá maravilhoso, mas tá chegando no fim. Tá, eu agradeço muito vocês, espero que a casa tenha muitos mais anos de vida pela frente, que a gente possa falar mais vezes sobre o que acontece lá, né, essa joia. Eu acho que é uma joia de Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre sem a Casa de Cultura não é Porto Alegre. acho que a Casa de Cultura passou a fazer parte da história de Porto Alegre de uma maneira que ela não consegue mais se desvincular. Acho que essas coisas estão ligadas, né? E é um pouco da nossa identidade. Né? É um patrimônio em todos os sentidos. Enfim, né? Acho que tem isso, assim, as coisas todas que contribuem para a formação dessa cidade e desse imaginário, assim, né? Enfim. Então tá, obrigada. E eu, antes de finalizar o Perimetral Podcast, eu preciso contar uma novidade para vocês. O Perimetral Podcast vai mudar. É isso mesmo. Você sabe, o Perimetral ele surgiu com Paulo Germano, PG, meu grande amigo, meu colega. Lá atrás, o PG tinha uma coluna na Zero Hora que se chamava Perimetral, por isso, então, veio o podcast. O PG apresentou esse programa por muito tempo, me convidou para fazer parte disso, para apresentar com ele. Aí o PG saiu e eu fiquei, como vocês bem sabem, aqui apresentando o programa sozinha, já faz uns 2 meses. E a gente decidiu fazer uma transformação, fazer uma mudança que eu espero que vocês gostem. A partir da próxima semana, aqui nesse mesmo horário, todas as sextas-feiras, ao meio-dia, no YouTube de GZH, nas plataformas de áudio, exatamente como é hoje, a gente vai estrear o Paralelas com Ju Bublitz, eu mesma. Esse programa ele vai substituir o Perimetral Podcast. O Perimetral vai seguir presente, né? Eu vou manter tudo que a gente faz no Perimetral de convidar pessoas que têm a ver com a identidade de Porto Alegre, né? Isso vai continuar, a gente vai manter essa característica, mas a ideia é ampliar isso, né? Eu quero fazer um programa que tenha muito da minha coluna em Zero Hora e GZH, que fala de cultura, de comportamento, de gastronomia, de novidades bacanas na cidade e de histórias inspiradoras, né? A gente vai sair um pouco de Porto Alegre, vamos trazer convidados não só daqui da capital, mas também da região metropolitana e do Rio Grande do Sul de modo geral, para contar histórias legais, gente que tem o que dizer. Então isso vai ser o grande mote daqui para frente, sem perder essa característica que já é tradicional do Perimetral Podcast. E eu quero muito que vocês me acompanhem nessa jornada. Estejam aqui na próxima semana, é muito importante contar com vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O episódio de estreia tem um convidado especialíssimo que eu ainda não vou contar, eu vou deixar surpresa, mas eu garanto que vocês vão gostar, tá bem? Muito obrigado por tudo nessa jornada, foi um prazer estar aqui apresentando esse grande programa Perimetral Podcast e a gente se vê na próxima semana no Paralelas com Ju Bublitz.